10 horas e mais 40 minutos, 10h40. Eleição dos Estados Unidos acontecendo hoje, dia 5, hoje terça-feira. A correspondente da rede Itasat, da Itatiaia, a nossa colega Adriana Moisés, é quem traz mais informações sobre o processo eleitoral americano. A votação nas urnas para definir o 47º presidente dos Estados Unidos começou pouco depois da meia-noite em Dixville Notch, pequena comunidade em meio à floresta no estado de New Hampshire, próximo da fronteira com o Canadá. Os resultados já foram publicados e confirmam as pesquisas. Houve empate entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump entre os 6 eleitores que votaram nessa pequena comunidade. No comício de encerramento da campanha na Filadélfia, ontem à noite, Kamala Harris disse que os democratas estavam otimistas e muito confiantes do que poderão fazer juntos. And we know it is time for a new generation of leadership in America. Segundo Kamala Harris, chegou a hora de uma nova geração de líderes na América. Já o adversário Donald Trump prometeu no Michigan levar os Estados Unidos e o mundo para outros patamares de glória e pediu a seus apoiadores para lutar pela vitória até o fim. We will never back down and we will never ever surrender. Together we will fight, 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 and we will win, win, win. Mais de 161 milhões de americanos se cadastraram para votar neste ano e quase a metade, cerca de 80 milhões, votaram antecipadamente. As últimas urnas devem ser fechadas às 2 horas de quarta-feira pelo horário de Brasília, no Havaí. No entanto, a apuração completa dos resultados deve demorar vários dias, já advertiu a campanha de Kamala Harris. Jornal das 10. São 10 horas e 43 minutos. Muito obrigado à nossa colega, a correspondente da Itatiaia, Adriana Moisés, trazendo as primeiras informações das eleições que estão acontecendo nos Estados Unidos. Portanto, hoje, dia 5 de novembro, o Jornal das 10 tem a honra, o prazer, a satisfação de receber o ilustre, o nosso convidado especial, o professor aposentado e economista, o doutor Aloysio Barros, para comentar sobre as eleições americanas nessa data, hoje, dia 5. Na disputa, o candidato republicano e ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta Kamala Harris, candidata democrata. Bom dia, professor Aloysio. Seja muito bem-vindo ao estúdio da Rádio São João del Rei. Receba nossos cumprimentos e saudações da equipe da Rádio São João, a rádio da nossa história. Bom dia, Geraldinho. É um prazer estar aqui com você e com os colegas aqui da Rádio São João del Rei. Muito bom dia, caros ouvintes da Rádio São João del Rei. Muito bem, professor. A primeira pergunta, para começarmos, professor, quais as maiores diferenças do processo eleitoral dos Estados Unidos em relação às nossas eleições? O processo americano é diferente, e uma diferença básica em relação a outros países é que a eleição é pelo colégio eleitoral, indireta, não é direta, não é como no Brasil, e aqui a gente conhece aqui na América do Sul, onde você vai e vota um eleitor vai lá, deposita o voto, ele vota no tal candidato. E não, a eleição nos Estados Unidos ela é feita indiretamente. Os eleitores hoje vão votar, hoje é o dia maior, é o dia das eleições, 5 de novembro. Esse é um dia, essa terça-feira é o dia mais importante. Vão lá os eleitores votarem, votam no Trump, votam na Kamala Harris, ou votam no terceiro, tem um terceiro lá, menos importante, enfim. Mas aí, quando você vota nisso, quando você vota no Trump, ou vota na Harris, na Kamala, você está votando no delegado. Você está votando, o voto vai para o delegado, que vai te representar junto ao colégio eleitoral. Quer dizer, quem elege o presidente, quem deposita o seu voto, que faz a eleição, é lá, isso acontece lá em 6 de janeiro, conta-se o voto dos delegados. São
são 50 estados americanos, né? 50 estados. Então, os estados têm seus delegados, né? E são 538 delegados. 538 delegados. 538 delegados. Muito bem. Então, nesse caso, pelo que eu entendi, professor, os eleitores hoje estão apenas ratificando o pensamento, a escolha por parte dos delegados, é isso? Não, a ratificação seria feita lá em, vamos dizer, quando eles voltaram agora. Para os delegados. Quando os delegados votarem. Mas agora foi a principal eleição. Aqui são os eleitores. Lá a eleição é facultativa, não é obrigatória. Vai votar quem quer. Então, esse voto é contado. Tá lá. Mas você está elegendo os delegados. E os delegados vão lá com o seu voto. Olha, ganhou no estado. Por exemplo, todo ano ganha lá. São 55 delegados na Califórnia, onde eu morei. Né? 55 delegados. Esses 55 delegados vão lá e quase sempre ganham lá os democratas, lá no estado democrata. No Texas são 38 delegados. Né? São um número fixo, né, de delegados. Né? Em relação decorrendo do tamanho da população, né? E corresponde ao número de senadores e deputados federais. Tá? Então são 30, no Texas, que é 38. Texas é republicano. Então lá deve ganhar o Trump. E lá na Califórnia deve ganhar a Kamala Harris, que aliás nasceu lá na Califórnia. Professor, por que as eleições de lá só possuem 2 partidos? Não, tem 3, pode ter 3, 4, mas o que domina são 2. É quase um bipartidarismo, né? Mas são 3, tem o terceiro candidato aí, que ninguém fala dele porque ele não tem a menor chance, né? Tem o terceiro, que eles chamam o terceiro partido, ou o partido independente, sabe assim? Alguém independente sai candidato, sabe? Isso é possível reunir essas coisas, mas não tem chance nenhuma, né? Porque a eleição lá... Participação simbólica. Ele vai lá participar, lança seu nome, mas ele não tem a menor chance, né? É a menor chance. A gente vê isso no Brasil, em vários... Aqui nas eleições agora municipais, nós vimos aí, vários candidatos são lançados, não tem a menor chance, mas estão lá, foram lançados. Agora, importante, os nossos ouvintes da Rádio São Rei já notaram que a eleição lá é uma eleição demorada, né? Ela começou em março do ano passado, na primavera do ano passado. Começa em março. A primavera no hemisfério norte é em março, de março a junho, né? Começou a campanha lá o Trump e o Biden falaram assim, nós somos candidatos, entende? E aí ele se lança o candidato, já olha só, quase um ano, março do ano passado, né? Então nós estamos agora em novembro, então quase 2 anos aí de campanha que o brasileiro acompanhou aí pela televisão, né? As primárias americanas, lá tem uma disputa grande, você disputa voto dentro do partido. O Trump teve que disputar voto dentro do partido para ser o indicado. A mesma coisa o Joe Biden também disputou dentro do partido, ganhou, depois ele desistiu, porque viu que a coisa estava feia para ele. Professor, quais são os principais impactos econômicos que uma eleição presidencial nos Estados Unidos pode ter no mercado global, especialmente no Brasil? Olha só, essa é uma boa pergunta, Geraldinho. Essa eleição nos Estados Unidos mexe com o mundo inteiro, no sentido de que é a maior economia do mundo, é o primeiro lugar, é o país mais rico do mundo, maior economia, né? Você tem uma ideia, ouvinte aí, são 27 trilhões de dólares de PIB, a produção nacional dos Estados Unidos, 27 trilhões. Pra você ter uma ideia, no Brasil é 2 trilhões. Você está entendendo o tamanho? A economia americana, você tem uma população lá, os Estados Unidos tem uma população de 345 milhões de habitantes. O Brasil tem 212. Só para você ter uma ideia, o Brasil é um gigante, mas os Estados Unidos é mais gigante ainda, pelo tamanho da riqueza e da população. E é um país rico. O que muito interessa as pessoas saberem é que uma maneira da gente comparar a riqueza do país é considerar, ou melhor, não do país é do PIB. Você olha o PIB, 27 trilhões e o Brasil 2. Agora você compara o chamado PIB per capita, que é
dividir pela população? Você divide o PIB pela população, você tem o PIB per capita. Às vezes 81 mil, né? No Brasil é 10 mil. Pra você ter uma ideia, o tamanho da riqueza americana comparado com a nossa. Muito bem. Como as eleições nos Estados Unidos afetam a relação comercial com países emergentes, né? Quais seriam os setores brasileiros mais afetados em cada cenário, professor? Olha só, os dois candidatos estão prometendo, estão anunciando em campanha que vão dificultar o comércio nacional. Sabe? Vão aumentar tarifas em relação aos países. Tanto o Trump quanto a Kamala Harris, né? Eles anunciaram que vão tomar medidas. A do Trump é mais visível, né? Porque ele prometeu aumentar em 15% o imposto para todas as importações e 60% da China e tal. Então, anunciou isso antes da campanha. Essa política de você aumentar a tarifa de importação vai dificultar o comércio internacional. Agora, o Brasil pode se beneficiar disso, porque a grande briga do Trump ou da Kamala Harris vai ser com a China, entende? Então, a China que pode ser afetada por essas medidas chamadas medidas protecionistas. Você aumenta a tarifa e carece os produtos estrangeiros que são vendidos lá, entende? Isso é para melhorar a situação da economia americana. Agora, acontece que o Brasil se beneficia disso porque a China vai, então, comprar mais do Brasil. Ela já é o maior comprador nosso do agrobusiness, né? Da soja, né? de café, enfim, era grande importador de minérios, né? A China é o maior parceiro nosso, segundo os Estados Unidos. Então, a China vai comprar mais, já que não vai vender nos Estados Unidos, vai querer comprar do Brasil mais aqui. Então, a gente deve se beneficiar disso, né? Muito bem. Uma operação da Polícia Federal foi colocada em prática nessa manhã de terça-feira. A Polícia Federal esteve no estádio do Flamengo, na residência do jogador Bruno Henrique e outros envolvidos em fraudes de jogos de cartão. Daqui a pouco essa informação diretamente do Rio de Janeiro, com a participação do repórter esportivo Rui Guilherme, já trazendo mais um escândalo em jogos envolvendo jogadores brasileiros e famosos, né? Daqui a pouco no Jornal das 10. São 10h52. O professor Aloísio continua conosco logo após o nosso bloco de comerciais. Jornal das 10. Venha conhecer a Múltiplo, sua nova loja de material de construção em São João del Rei. Para construir e reformar com segurança, você precisa dos melhores produtos. Na Múltiplo, oferecemos bom atendimento, qualidade e preço justo. Parcelamos em até 18 vezes no cartão e entregamos na data combinada. Vem pra Múltiplo Casa e Construção, a melhor loja de São João. Rua José de Paula Cipriani, 52, Colônia do Marçal, atrás da Sucatril. Há 47 anos, uma história pra contar. Esquina no supermercado sempre é te acompanhar. Muitas ofertas, vem cá aproveitar. Melancia quilo 1,99. Cebola branca quilo 1,99. Moranga japonesa quilo 1,99. Cenoura vermelha quilo 1,99. Beterraba quilo 1,99. Manga tome quilo 2,99. Maçã argentina quilo 7,99. Ofertas válidas para todas as lojas e aplicativo Esquirão. O supermercado da sua família. Desde 1967 e agora de volta em São João del Rei, Ótica Visão, uma ótica tradicional da cidade, uma equipe capacitada, especializada e ambiente moderno. Pensando no conforto e praticidade para seus clientes, a Ótica Visão está localizada à Rua Carlos José das Neves, 62 Vila Marquete, ao lado do cartório de imóveis, com disponibilidade para estacionar e longe do trânsito da cidade.
cidade. Ótica Visão, uma ótica à frente de seu tempo. E não se esqueça, subindo a Avenida 8 de Dezembro, à esquerda, pertinho do ginásio do Minas. Prepare-se para elevar o nível da sua casa ou empresa com a RN Engenharia, oferecendo serviços especializados em telecomunicações, elétrica, eletrônica, redes, automação industrial e residencial e segurança eletrônica. Uma equipe de especialistas altamente qualificados. Estamos prontos para transformar sua visão em realidade. Solicite já seu orçamento sem compromisso. RN Engenharia, onde a excelência técnica encontra a satisfação do cliente. Telefone 32-99955-8435. Cansado de ficar trocando as baterias dos seus aparelhos auditivos? Nós temos a solução. Compre conosco aparelhos auditivos recarregáveis. Agende agora um teste grátis e venha redescobrir os sons da vida. 32-3372-8234, Rua Expedicionário José Caraza Neto, 125C, no bairro Fábrica. Quem gosta de bom atendimento e economia, vai sempre ao Pipocão. Passe em uma de nossas 3 lojas, Centro, Matozinhos e Santa Cruz de Minas. Creme de leite Mimo com 17% de gordura, 200 gramas, R$ 2,89. Leite em pó Mimo integral, 400 gramas, R$ 12,99. Biscoito Negresco Topping granulado, quilo, R$ 44,99. Chocolate em pó Selecta, 50% cacau, quilo, R$ 29,99. Balão Regina, número 12, Premium Halloween, com 10 unidades, R$ 19,99. É o Black November super especial do Pipocão. Corre lá, é o Pipocão cada vez mais perto de você. M. Rose lança a coleção Primavera-Verão para toda a família, para adultos e infantis, do esportivo ao social, com os melhores preços e o melhor atendimento da cidade. M. Rose, sempre com você, no centro, Rua Sebastião 760, e a filial em Matozinhos, Avenida 7 de Setembro. M. Rose. Madeiras Mourões, de eucalipto tratado. Vem pra Santosa, aqui você tá sossegado. E tudo aquilo que você imaginar, Santosa, a Santosa tá aqui pra te ajudar. Madeiras Mourões, de eucalipto tratado. Santosa, vem pra Santosa, aqui você tá sossegado. Santosa. Dona de casa inteligente, enche o carrinho no supermercado Agostinho. Conceito em economia, Agostinho Supermercado tem a melhor promoção e o melhor preço de São João. E compra pai, compra mãe, compra filha, junta toda a família e vai enchendo seu carrinho. E compra pai, compra mãe, compra filha, junta toda a família e vai comprar no Agostinho. E compra pai, mãe, filha, eu também sou da família, vou comprar no Agostinho. Comprou? O Cartão de Todos traz mais uma promoção imperdível. Do dia 28 a 31 de outubro, na aquisição do seu cartão, a primeira mensalidade e a taxa de adesão são gratuitas. E na segunda mensalidade, você recebe de volta R$ 29,70. A hora é agora de obter o seu Cartão de Todos. Rua Arthur Bernardes, número 52 no centro. Telefone 32 39 38 0992. Jornal das 10. São 10 horas e 58 minutos. Daqui a pouquinho, Rui Guilherme, as principais notícias do futebol do Brasil e do mundo. E a operação da Polícia Federal que esteve na residência do Bruno Henrique e outros do Flamengo, inclusive lá no Ninho do Urubu. Você vai conferir daqui a pouco no Jornal das 10. Bem, encerrando a participação do professor Aloysio de Barros, uma presença muito simpática, esclarecendo sobre a eleição mais importante do planeta nos Estados Unidos. Professor, em termos de política monetária, quais são as possíveis mudanças que uma nova administração poderia implementar a partir de agora? Olha, a campanha eleitoral trouxe aí, levantaram questões que não devem acontecer. Se atribui ao Donald Trump a ideia de acabar com a independência do Federal Reserve. Federal Reserve, o Fed, que a gente chama, é o Banco Central americano, né? Que ele tem um mandato, ele é independente há muitos anos.
Isso não deve acontecer, deve continuar independente. Isso não há nenhuma possibilidade, mesmo se o Trump ganhar, não passa na instituição. As instituições americanas são bastante sólidas em relação a isso. Agora, uma coisa que é interessante, Geraldinho, destacar para os nossos ouvintes, é que são 538 delegados. Quer dizer, então o Trump vai ganhar a eleição, o Trump ou a Kamala Harris vai ganhar a eleição se conquistar metade mais um, quer dizer, 270. Então o candidato que conseguir 270 delegados, né, isso nós vamos saber que dia. Olha, a eleição pode ser hoje à noite, é mais raro. No meio à noite das eleições, pode ser hoje à noite, mas isso é raro. Depende do processo de apuração e da disputa estar muito acirrada. Então, por exemplo, você tem uma ideia, o Biden, que é o atual presidente americano, Joe Biden, ele levou 4 dias para ter o resultado. O resultado não vem na hora. A contagem de votos, né? Tem manual, tem máquina, tem vários processos acelerados, mas mesmo assim, como a disputa é muito acirrada, pode demorar 4 dias. Né? O Trump não, ele soube no dia seguinte. A eleição foi no dia, a primeira vez que ele foi candidato e ganhou a eleição, ele ficou sabendo no dia seguinte, imediatamente. Na manhã seguinte ele já estava sabendo. Então a gente pode ter o resultado hoje à noite, pouco provável, mas pode ser. Ou amanhã de manhã, ou os 3 ou 4, 5 dias aí pela frente. Professor, com relação à transição energética e ao mercado de energia, o que uma mudança de governo poderia significar para as indústrias de petróleo e energias renováveis? Olha, você tem esse assunto da campanha, foi um assunto muito debatido na campanha, entre a posição do Trump e a posição da Kamala Harris, né, em relação à questão do meio ambiente. Mas não é o principal da campanha. A campanha, o tema que predominou na campanha mais foi a questão da imigração, né? Porque os Estados Unidos no governo do Biden, né, as fronteiras são invadidas por imigração ilegal. Olha só, a mídia brasileira, jornais e televisão, e internacionais também, falam que ele é contra a imigração. Os Estados Unidos é um país de imigrantes, quer dizer, ninguém em sã consciência é contra a imigração. Agora, você tem processos legais de imigração. Eu conheço parentes que já não migraram para lá, moram nos Estados Unidos, pegaram cidadania americana, mas pelo processo legal. Não pode deixar fronteiras abertas, como aconteceu quando a Kamala Harris ela foi vice-presidente do Joe Biden e ela foi responsável para vigiar as fronteiras e ela não tomou providência. Esse é um tema muito importante da campanha. A questão do meio ambiente, os Estados Unidos têm vários acordos aí que o Partido Democrata assina, concorda, de controlar e essas medidas de descarbonização da matriz energética, né? Menos gasto com petróleo e tal. Mas na campanha, o Frank já é aberto, francamente favorável diz que há exagero nessas políticas de meio ambiente, de mudanças climáticas e tal. E agora, chegou na campanha, esse assunto sumiu muito, porque os dois ficaram mais ou menos na mesma posição em relação ao uso da energia, à política energética dos Estados Unidos. Mas a tendência, resumindo, a tendência é a política energética. Se for eleita a Kamala Harris, pode ser uma política energética de acordo com os acordos internacionais, mas se for o Trump, não vai ser diferente. Okay? Muito bem. Para finalizar, professor, como as discussões sobre aumento de impostos ou regulação nas eleições americanas podem influenciar o comportamento de investidores estrangeiros? Pois é, a economia americana está num momento ótimo assim, de crescimento. Olha só que a questão dessa campanha, a questão da economia pesou muito. E como sempre pesa, talvez a mais importante de todas, a economia. O que foi desfavorável para a Kamala Harris é que o governo Biden houve muita inflação por padrões americanos. Então, ele perdeu muito voto devido às pressões inflacionárias. Mas a economia voltou, ou seja, a pressão inflacionária foi contida. Então, a economia americana vive um momento de progresso, de investimento. Olha, vocês têm
vou dar um exemplo. Investimento e prosperidade, assim, que não se imagina como. Já tinha com o Trump, veio a pandemia, interrompeu, o mundo inteiro sofreu, veio a recuperação, ela está recuperando e está muito bem, Deixa eu dar um exemplo só para os nossos ouvintes, para eles terem uma noção, do poderio americano, assim, e tecnológico, não estou falando de coisa militar, tecnológico, né? O tal Musk, o Elon Musk, né? Que é um bilionário americano, que tem a SpaceX, né? E ele agora, no mês passado, né? Ele conseguiu lançar um foguete ao espaço, o foguete vai ao espaço e volta, e vai e aterriza no mesmo local que ele saiu, sabe? Do meio. Isso nunca aconteceu. Fantástico. Tudo que cai, isso é uma coisa. Nenhum país tem condição de fazer isso hoje, ninguém, só os Estados Unidos mesmo. Fez esse investimento. Investimento de quê? Empresa privada, de um bilionário Elon Musk, né? Então, esse é o poderio americano, né? Empresariado forte, né? E inovações tecnológicas e na ponta, né? Muito bem. Gostaria de mandar um abraço para o seu colega, o nosso ouvinte, o professor Fernando Simões, que está acompanhando essa entrevista. Um grande abraço. Seu colega, né? Um grande abraço, Fernando. Prazer em ouvi-lo aí. Professor, o Jornal das 10, a direção da Rádio São João, a doutora Juliane Menezes, agradecem a sua participação tão importante, trazendo as informações sobre a eleição mais importante do planeta. Obrigado pela sua participação. Obrigado a você, doutora Juliana, aos amigos aqui, funcionários da Rádio São João del Rei, e especialmente aos ouvintes que tiveram a paciência de me escutar hoje, né? Um bom dia. E leve um abraço para a sua outra metade, a minha querida amiga ouvinte, a senhora Miriam. Tá bom, muito obrigado. Transmitirei. Tá aí, portanto, a participação final do professor aposentado e economista, o doutor Aloysio Barros, falando sobre a eleição nos Estados Unidos. De um lado, o republicano Donald Trump. De outro lado, a democrata, a candidata Kamala Harris, trazendo as informações da eleição que nós vamos aguardar agora o resultado final do que vai acontecer. A seguir, as principais notícias do futebol do Brasil e do mundo. Diretamente da cidade do Rio de Janeiro, vamos acionando ele, o repórter esportivo mais bem informado do rádio brasileiro.